E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos hoje de história? Hoje teremos novamente a atualização na playlist Mamão com Açúcar. Eu vi que vocês adoraram a história de ontem. Eu confesso que eu também adorei, gente. Achei ela muito divertida. Só o sistema, né? O sistema que foi um porre. Mas no final deu tudo certo. E como na outra, essa também no final vai tudo dar certo, tá bom? Eu espero que vocês curtam a história, que vocês comentem. Não deixem de comentar, tá bom? Se você não sabe o que comentar, comenta o que você tá fazendo agora. Se você tá faxinando, se você acabou de acordar ou tá indo pro trabalho, voltando, não se esquece de comentar qualquer coisa, gente, já ajuda bastante o canal, pro nosso amigo aqui YouTube ver que meu canal pra você, pra todos vocês agrega valor, tá? Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus, um beijo e tchau! Passei uma noite louca com Dom Lucian Orsini. Quando descobri que estava grávida, arrumei minha mala e me preparei para fugir de Nova York. Mas, no momento em que abri a porta, linhas de comentários de leitores que somente eu podia ver apareceram diante dos meus olhos. Lívia morre logo após deixar Nova York. Ela está louca? Ela está carregando o único filho que Lucian pode ter e ainda acha que pode fugir dos Orsini? A fertilidade de Lucian foi gravemente comprometida após o acidente de carro. A criança que Lívia está esperando é a herdeira que toda a família Orsini aguardava. Após a morte de Lívia, Audrey West acolhe seu filho. Ela se casa com a família Orsini e se torna sua dona, uma das mulheres mais poderosas do submundo de Nova York. Parei de repente. 30 segundos depois, chutei minha mala de volta para o closet, peguei o relatório que confirmava minha gravidez e corri para o último andar da sede do grupo Orsini. Lucian estava no meio de uma reunião. Arrombei as portas da sala de conferências, entrei marchando e coloquei o relatório diante dele. Lucian, estou grávida. É seu. A sala inteira ficou tão silenciosa que eu poderia ouvir um alfinete cair. Dezenas de pessoas se viraram para me encarar. Lucian estava sentado à cabeceira da mesa, usando um terno preto. Seu cabelo castanho escuro estava cuidadosamente arrumado, e seus olhos azul gelo eram completamente indecifráveis. Ele tinha um rosto que parecia ter sido esculpido pelas mãos de Deus, mas todos no submundo de Nova York conheciam os rumores sobre ele. Diziam que o homem por trás daquele rosto perfeito tinha a alma de um demônio. 3 anos atrás, um acidente de carro quase tirou sua vida. Embora tenha sobrevivido, os médicos do hospital particular da família Orsini deram uma notícia devastadora. Suas chances de ter um filho haviam sido severamente reduzidas. A família Orsini já estava dividida por disputas internas pelo poder. Vários ramos da família lutavam pelo controle, então o círculo íntimo dos Orsini manteve a condição de Lucian em segredo para evitar mais conflitos. Sua mãe, Marlowe Orsini, era atualmente a mulher mais poderosa da família. Ela convocou todos os especialistas que conseguiu encontrar e até providenciou acompanhantes para visitá-lo em segredo. Lucian rejeitou todos eles sem demonstrar o menor sinal de emoção. Então, quando coloquei as provas da minha gravidez diante dele, os olhares ao redor da mesa foram mais divertidos do que o show do intervalo do Super Bowl. Lucian pegou o relatório e o analisou por 2 segundos. Senhorita Serrano, por favor, vá embora. Por um segundo não soube como responder. Você não acredita em mim? Ele levantou os olhos para os meus, e não havia nenhum calor neles. O que você quer? A pergunta atingiu mais forte do que um tapa. Eu era Lívia Serrano, a princesa mimada da família Serrano, que sempre fazia o que queria. Não podia negar que havia causado mais problemas do que deveria. Por exemplo, passei 10 anos perseguindo Ryan, o subchefe da família Serrano. Ele me ignorou durante todos esses 10 anos. Então, certa noite, bebi demais em um bar e acordei na cama ao lado de Lucian. Eu o xinguei e bati nele assim que acordei. Lucian não tentou explicar nada. Ele simplesmente colocou o casaco sobre meus ombros e ordenou que o motorista me levasse para casa. Um mês depois, descobri que estava grávida. Meu primeiro instinto foi deixar Nova York o mais rápido possível. Se meus pais vissem aquele relatório, eles me trancariam em alguma ilha remota até eu dar à luz. Depois me vestiriam adequadamente e me ofereceriam a outra família como parte de uma aliança matrimonial. Mas segundo aqueles comentários estranhos, eu morreria pouco depois de sair de Nova York. Audrey acabaria criando meu filho. Audrey era a verdadeira heroína daquela história. Ela e Lucian deveriam viver um romance épico, enquanto eu não passava de um trágico parágrafo de abertura que daria início à história de amor deles. Mais comentários surgiram diante dos meus olhos. Chore, Lívia. Chore mais forte. Venda essa cena de verdade. Lucian responde melhor às lágrimas do que à atitude. Não recue. Você é a única mulher que já carregou um filho dele. Audrey já tem a aprovação de Marlowe. Espere mais um pouco e você perderá tanto seu marido quanto seu filho. Cravei as unhas na palma da mão, até as lágrimas arderem em meus olhos. Lucian, você vai mesmo fingir que aquela noite nunca aconteceu? Alguém na sala de conferências prendeu a respiração bruscamente. O canto do olho de Lucian se contraiu, como se estivesse tentando controlar uma reação. Dei a volta na mesa, parei ao lado dele e pressionei a mão dele contra meu abdômen inferior. Você ainda não precisa acreditar em mim, mas precisa me proteger. Os dedos dele ficaram rígidos sob os meus. Sustentei seu olhar, meu pulso batendo tão forte que chegava a doer. Ele estudou meu rosto por um longo momento antes de falar. Reunião encerrada. Todos imediatamente baixaram a cabeça e saíram da sala.
Quando as portas se fecharam atrás deles, Lucian puxou a mão, pegou o celular e ligou para seu consigliere. Mande um médico. Eu mal tinha começado a relaxar quando as portas da sala de conferências se abriram novamente de repente. Uma mulher usando um vestido branco apareceu na porta, carregando um recipiente térmico de comida. Lucian, cheguei em um momento ruim. Os comentários explodiram. Audrey chegou. Audrey estava ali usando um vestido branco. Seus longos cabelos pretos caíam sobre os ombros, e seus olhos suaves demonstravam preocupação. Ao lado de alguém tão frio e imponente quanto Lucian, ela parecia quase angelical. Os olhos dela passaram pelo relatório de gravidez que eu segurava, e ela ficou imóvel por um instante. Está se sentindo mal, senhorita Serrano? Rapidamente escondi o relatório atrás das costas. Isso não é da sua conta. Audrey colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha e me deu um sorriso gentil. Eu só estava preocupada com você. Lucian olhou para ela. Quem permitiu que você subisse aqui? Audrey mordeu o lábio inferior. Marlowe pediu que eu trouxesse sua medicação. O médico disse que seu estômago voltou a incomodá-lo. A expressão de Lucian ficou ainda mais fria. Deixe isso e vá embora. Lucian, Marlowe também pediu que você fosse à mansão Riverside hoje à noite. Audrey acrescentou rapidamente. Mais comentários apareceram diante dos meus olhos. Lá vamos nós. Marlowe quer que Audrey se torne esposa de Lucian, então continua criando oportunidades para que eles passem tempo juntos. Audrey já salvou a vida de Marlowe. Marlowe a adora agora. Eu precisava lutar pelo meu próprio futuro. Aproximei-me de Lucian. Você não pode ir hoje à noite. Ele abaixou o olhar para mim. Você acha que agora tem voz nos meus assuntos? Levantei o queixo. Estou carregando seu filho. Pelo menos por enquanto, isso nos torna família. Os olhos de Audrey ficaram frios. Lucian me olhou como se eu fosse um contrato cheio de brechas. Lívia, é melhor você entender o que vai acontecer se estiver mentindo para mim. Eu tinha medo dele, mas tinha muito mais medo de morrer. Endireitei as costas e me forcei a parecer confiante. Então me faça um teste agora mesmo. 10 minutos depois, um médico entrou na sala privativa acompanhado por uma enfermeira e trazendo equipamentos médicos portáteis. Eles coletaram meu sangue, uma amostra de urina, e realizaram um ultrassom. Depois do exame, deitei na cama de avaliação com o vestido levantado sobre as pernas e as palmas das mãos úmidas de suor. Lucian permanecia rígido perto da janela. Audrey não tinha ido embora. Ela ficou logo do lado de fora da porta. Quando o exame terminou, o médico analisou os resultados por alguns instantes antes de falar. Dom Orsini, a senhorita Serrano está realmente grávida. Lucian congelou. O médico continuou. Com base na idade gestacional, o período da concepção também é compatível. Imediatamente tentei me erguer. Você ouviu isso? Lucian manteve os olhos no médico. Você pode confirmar a paternidade? O médico ficou visivelmente tenso sob o olhar dele. Não recomendamos testes invasivos de paternidade tão cedo na gravidez. Um teste de paternidade pré-natal não invasivo pode ser realizado quando a gestação estiver mais avançada. O sorriso desapareceu do meu rosto. Lucian, você ainda não acredita em mim? Ele não respondeu. Audrey entrou na sala com a voz suave e reconfortante. Por favor, não fique chateada, senhorita Serrano. Considerando a condição de Lucian, é compreensível que ele queira ser cauteloso. Peguei um travesseiro e joguei nela. Quem você pensa que é? Audrey cambaleou meio passo para trás, e seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. Lucian franziu a testa. Uma dor amarga se espalhou pelo meu peito. Afastei as cobertas e saí da cama. Tudo bem. Eu vou embora. No momento em que meus pés tocaram o chão, uma cãibra intensa atravessou meu abdômen inferior. Dobrei-me de dor. Lucian atravessou a sala em um único passo e me pegou nos braços. Doutor! Segurei a lapela do terno dele enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto, apesar de todos os meus esforços para contê-las. Não me toque! O corpo inteiro de Lucian ficou imóvel. Um segundo depois, o som agudo de uma bengala ecoou pelo corredor. Marlowe havia chegado. No momento em que entrou na sala, seus olhos foram diretamente para o meu abdômen. Quem está carregando uma criança Orsini? Reddit Contos e Afins. Marlowe tinha cerca de 70 anos, cabelos prateados e volumosos, mas ainda mantinha a postura perfeitamente ereta. A forma como ela me observava fazia com que eu me sentisse menos uma pessoa e mais uma aquisição valiosa, como um item de luxo capaz de render uma fortuna em um leilão. Lucian ainda me segurava. Seus braços apertaram levemente ao meu redor enquanto ele murmurava. Não se mexa. Marlowe caminhou até a cama. De quantas semanas ela está? O médico respondeu imediatamente. Aproximadamente 6 semanas. A pulseira no pulso de Marlowe tremeu levemente com o movimento de sua mão. É real? O médico assentiu. Os olhos de Marlowe ficaram vermelhos instantaneamente. Audrey deu um passo à frente para ajudá-la e disse suavemente. Marlowe, por favor, não fique animada demais ainda. Nós ainda não sabemos quem é o pai. A alegria no rosto de Marlowe desapareceu. Ela se virou para Lucian. Ele me colocou de volta na cama e puxou um cobertor fino sobre minhas pernas. Ela ainda está no início da gravidez. Não vamos submetê-la a nenhum teste que possa colocá-la em risco. Meu coração deu um pequeno e inesperado salto. Momentos atrás, ele ainda questionava se a criança era dele. Agora estava me protegendo. Marlowe franziu a testa. Lucian, isso diz respeito à linhagem dos Orsini. Sua voz era fria e firme. A saúde dela importa mais. A sala ficou em silêncio. Os comentários surgiram em um ritmo tranquilo.
Lucian já está protegendo Lívia. Audrey está começando a entrar em pânico. Isso está ficando interessante. Na história original, Marlowe estava preparando Audrey para se tornar a dona. Agora, Lívia apareceu do nada, e Marlowe tem um novo problema nas mãos. Lívia ainda precisa tomar cuidado. Os outros ramos da família Orsini estão prestes a lutar pela sucessão. Marlowe sentou-se ao meu lado, segurou minha mão e me deu um sorriso gentil. Lívia, o que você gostaria de comer? Onde você gostaria de ficar? Que tal a mansão Riverside? Temos médicos e nutricionistas particulares lá. Eu ia dizer que qualquer lugar estava bom quando Audrey respondeu por mim. A mansão Riverside é tranquila e ideal para a gravidez dela. Eu também posso ficar com a senhorita Serrano. Tenho treinamento em enfermagem. Soltei uma risada curta e sem humor. Você vai cuidar de mim? Audrey assentiu. Eu estava preocupada que você pudesse ter dificuldade para se adaptar sozinha. Virei-me para Lucian. Eu não vou para a mansão Riverside. A expressão de Marlowe escureceu levemente. Ela claramente não estava acostumada a ser contrariada. Mas eu não podia me dar ao luxo de manter alguém perto de mim em quem eu não confiava. Depois daquela breve conversa, Audrey já não parecia mais a mulher doce e inofensiva que eu imaginava. No momento em que chegou, questionou a paternidade do bebê. Agora, tentava me colocar na mansão Riverside enquanto se oferecia para supervisionar meus cuidados. Em uma família mafiosa, deixar alguém em quem você não confiava cuidar da sua saúde era praticamente pedir para ser enterrada mais cedo. Então, assumi o papel de uma princesa mimada da máfia e agarrei a mão de Lucian. Estou com medo. Não posso ficar muito longe de você. Lucian olhou para mim, e eu poderia jurar que havia um traço de diversão em seus olhos. Provavelmente eu parecia ridícula, interpretando a loira indefesa em perigo. Marlowe olhou para Audrey. Ela própria havia sobrevivido a décadas de disputas internas pelo poder e entendia exatamente o que estava acontecendo. Audrey, você deveria ir para casa. A cor desapareceu do rosto de Audrey. Marlowe. O tom de Marlowe ficou mais duro. Vá. Audrey pegou o recipiente térmico de comida e foi embora. No momento em que a porta se fechou, a expressão de Marlowe suavizou. Ela apertou minha mão com carinho. Lívia, você pode ficar onde quiser. Para ela, o futuro herdeiro Orsini importava mais do que qualquer outra coisa. Olhei para Lucian. Quero ficar na propriedade particular dele. Lucian franziu a testa. Marlowe assentiu imediatamente. Tudo bem, você vai ficar com ele. Eu nunca concordei com isso, disse Lucian friamente. Marlowe bateu a ponta da bengala no chão. Fique quieto. Quase caí na risada. Mais comentários apareceram diante dos meus olhos. Perfeito. Agora Lívia tem um motivo legítimo para ficar perto de Lucian. Mal posso esperar para ver se as faíscas começam a voar. Não comemorem ainda. A família Serrano ainda não fez sua jogada. No segundo seguinte, meu telefone tocou. O nome da minha mãe apareceu piscando na tela. Não tive coragem de atender. Lucian olhou para mim. Você tem medo da sua mãe? Recusei-me a admitir. Quem disse que eu estava com medo? O telefone ficou em silêncio por 2 segundos antes de começar a tocar novamente. Desta vez era meu pai. Se eu os ignorasse por muito mais tempo, homens da família Serrano apareceriam na sede dos Orsini armados até os dentes, e o tiroteio que se seguiria seria dramático o bastante para virar notícia nacional. Respirei fundo e atendi. A voz da minha mãe era afiada o suficiente para fazer meus tímpanos doerem. Lívia, onde você está? Lancei um olhar para Lucian. Fazendo compras. Você foi fazer compras na sede do grupo Orsini? Meu couro cabeludo se arrepiou. Será que Ryan tinha me entregado? As próximas palavras da minha mãe confirmaram minhas suspeitas. Ryan disse que você levou o relatório confirmando sua gravidez para Lucian. Afastei o telefone um pouco do ouvido. Ela continuou gritando. Você está grávida? Para deixar claro, ela não estava chateada porque estava preocupada comigo. Ela estava furiosa porque uma filha grávida teria muito menos valor em uma aliança matrimonial. Marlowe ouviu a confusão e se aproximou lentamente da minha cama. Fechei os olhos. Sim. Então esperei pelo julgamento da minha mãe. Houve silêncio do outro lado da linha por 3 segundos. Então ela desabou em lágrimas. Você perdeu a cabeça? O que aconteceu entre você e Orsini? Antes que eu pudesse responder, Lucian pegou o telefone da minha mão. Senhora. Serrano, convidei Lívia para ficar como minha convidada em uma das propriedades dos Orsini. Ela provavelmente não voltará para casa por algum tempo. Minha mãe ficou em silêncio. Então a voz do meu pai surgiu na ligação. Orsini, mande Lívia para casa. Lucian olhou para mim. Balancei a cabeça imediatamente. Ela não está em condições de sair agora, disse ele ao telefone. Meu pai soltou uma risada fria. Você não tem o direito de manter minha filha aí, Orsini. Acha que controla todo o submundo de Nova York? A expressão de Lucian permaneceu indiferente. Não vou restringir a liberdade dela, mas enquanto estiver comigo, ela estará segura. Imediatamente agarrei a manga dele. Eu não vou embora. Um copo se quebrou do outro lado da linha. A voz da minha mãe tremia de fúria. Lívia, espere só até eu colocar as mãos em você. A ligação terminou. Enterrei o rosto no cobertor. Eu estava perdida. Marlowe deu um tapinha na minha mão. Não tenha medo. Lucian vai proteger você. Lucian pigarreou. Vamos voltar para minha casa primeiro. Eu já sabia que os Orsini eram ainda mais ricos do que o Serrano. Mas, quando o carro entrou em um enclave com um portão escondido entre as colinas arborizadas, ainda assim não consegui evitar soltar um baixo. Uau! Só o ar fresco daquele lugar já era capaz de melhorar meu humor. Lucian, sua casa é perfeita para passar férias.
Ele afrouxou a gravata. Você ficará com o quarto principal. Abracei uma almofada decorativa e me sentei no sofá. Onde você vai dormir? No quarto de hóspedes. Franzi a testa. Se você ficar tão longe, o que vou fazer quando sentir fome no meio da noite? Lucian olhou para mim. Onde exatamente você espera que eu durma? Apontei para a enorme cama no quarto principal e sorri. Tem bastante espaço. Seus olhos escureceram. Lívia, não diga coisas que podem colocar você em problemas. Imediatamente fiquei em silêncio. Naquela noite, a fome me acordou, e caminhei descalça até a cozinha em busca de algo para comer. A geladeira estava cheia de ingredientes caros, mas nenhum deles era algo que eu soubesse preparar. Encontrei um recipiente com morangos e tinha acabado de dar minha primeira mordida quando Lucian falou atrás de mim. Por que você não está usando chinelo? Assustei-me tanto que o morango escorregou da minha mão. Ele se aproximou, me pegou nos braços e me levou até o sofá. Então se agachou diante de mim e limpou meus pés com cuidado. Seu toque era inesperadamente delicado. Olhei para o rosto abaixado dele, e meu coração começou a bater descontroladamente. Os comentários apareceram de repente diante dos meus olhos. Aviso: Ryan está aqui. Ele trouxe homem serrano com ele. Eles estão esperando do lado de fora da propriedade. A campainha tocou. Lucian colocou um casaco sobre meus ombros. Volte para dentro. Recusei imediatamente. Quero ver o que vai acontecer. Ele olhou para mim, serviu um copo de água e me levou até a entrada principal da propriedade. Meus pais estavam lá, e Ryan também. Ryan usava um sobretudo cor de camelo. Quando me viu, o cansaço ficou evidente em seus olhos cinza pálidos. Lívia. Houve uma época em que ouvi-lo dizer meu nome daquela forma poderia me deixar feliz por horas. Agora, tudo o que eu queria era me esconder atrás de Lucian. No momento em que minha mãe me viu enrolada no casaco de Lucian, seus olhos ficaram vermelhos. Venha aqui. Balancei a cabeça. O rosto do meu pai escureceu. Orsini. Lívia ainda é membro da família Serrano. Você está mantendo minha filha aqui porque quer iniciar uma guerra com o Serrano? Lucian permanecia parado na porta, com uma expressão indiferente. Eu não me importo. Ryan me encarou intensamente. Lívia, você já disse que queria se casar comigo. Minha garganta apertou porque era verdade. Eu já tinha escrito cartas de amor para ele, dado cachecóis e me feito de boba mais vezes do que gostaria de lembrar. Mas os estranhos comentários dos leitores já haviam revelado o que acontecia na história original. Eu abri mão de tudo para conquistar Ryan, mas Audrey era a mulher que ele realmente amava. Na noite em que morri, ele ignorou deliberadamente meus pedidos de ajuda porque Audrey era a única mulher com quem ele realmente se importava. Sem ajuda ou tratamento, morri sozinha em um canto esquecido da cidade antes que alguém me encontrasse. No fim, tudo o que Ryan levou para o meu funeral foi um buquê de rosas brancas. Enquanto eu olhava para ele agora, uma sensação de enjoo tomou conta do meu estômago. Desculpa, eu disse. Meus gostos mudaram. A expressão de Ryan ficou tensa. Minha mãe imediatamente ficou ansiosa. Lívia, pare de dizer coisas que você não quer dizer. Segurei o braço de Lucian com as duas mãos. Estou carregando o filho dele. Meu pai levantou a mão para me bater. Antes que eu pudesse reagir, Lucian me puxou para seus braços e recebeu o golpe por mim. O som agudo do tapa cortou a noite. Até meu pai ficou congelado. O rosto de Lucian virou levemente para o lado, e o canto de seu lábio se abriu. Meu peito doeu ao ver aquilo. Lucian! Ele segurou meu pulso. Não grite! Meus olhos ardiam enquanto eu o encarava. Você é idiota? Ele olhou para mim. Você está grávida. Os comentários apareceram diante dos meus olhos. Aquela expressão no rosto da Lívia, ela definitivamente está começando a se apaixonar por ele. Ryan está praticamente verde de ciúmes. Audrey também alertou os outros ramos da família Orsini. A habilidade dela de causar confusão é realmente impressionante. A noite só vai ficar melhor. Outro comboio de Maybachs se aproximou da propriedade. Vários homens usando ternos sob medida desceram dos carros. O homem de meia idade que os liderava olhou para minha barriga antes de se virar para Lucian. Aconteceu algo tão importante e você não pensou em me avisar? Ele era Nero Orsini, tio de Lucian, responsável por supervisionar grande parte das operações da família na Europa. Nos últimos anos, porém, famílias rivais sicilianas haviam gradualmente o afastado de seu território. Ele foi forçado a se retirar para Nova York, onde continuava fingindo que o submundo ainda o temia e respeitava. Os olhos de Lucian ficaram frios. E quem exatamente você pensa que é? A expressão de Nero escureceu. Essa criança pode ser a futura herdeira da família Orsini. Eu não tenho o direito de demonstrar preocupação? Ele fez uma pausa antes de continuar. Na minha opinião, essa mulher deve ser transferida imediatamente para a mansão Riverside. Meus pais ficaram ainda mais irritados ao ouvir aquilo. Ryan deu um passo à frente. Ainda não há provas de que essa criança tenha qualquer relação com a família Orsini. Nero soltou um sorriso frio. Então façam um teste de paternidade. Todos ali olhavam para minha barriga. Alguns a enxergavam como se ela carregasse um tesouro inestimável. Outros olhavam para mim como se eu não fosse nada além de um pedaço de carne. Lucian falou de repente. Já que todos vocês estão aqui, é melhor nos sentarmos e discutirmos isso adequadamente. Ele segurou minha mão e abaixou a voz para que apenas eu pudesse ouvir. Não tenha medo. No momento em que me sentei na sala de reuniões, uma empregada trouxe um copo de leite morno. Os comentários se multiplicaram tão rapidamente que quase bloquearam minha visão. Não beba, não beba. Lívia, não toque nisso. O leite está envenenado. Fiquei olhando para o copo de leite enquanto um arrepio percorria minhas costas.
A governanta o colocou diante de mim. Senhorita Serrano, você deveria beber enquanto ainda está quente. Olhei para ela. Seus olhos permaneciam baixos, mas notei o leve tremor em seus dedos. Do outro lado da mesa, Nero tomou um gole lento de chá. Uma mulher grávida precisa ter muito cuidado com o que come e bebe. Sorri, peguei o copo e o estendi para ele. Já que você está tão preocupado comigo, por que não toma o primeiro gole? A expressão de Nero mudou. Não seja ridícula. Afrouxei o aperto da mão. O copo caiu sobre o carpete, derramando leite por toda parte. A governanta imediatamente caiu de joelhos. Senhorita Serrano, eu nunca quis fazer mal. Lucian olhou para um de seus guardas. Teste. Nero bateu a palma da mão na mesa e se levantou. O que exatamente você está insinuando, Lucian? O rosto de Lucian permaneceu inexpressivo. Esta é a minha casa. Você não dá ordens aqui. A governanta foi escoltada para fora. 10 minutos depois, o guarda retornou com os resultados preliminares dos testes. O leite continha uma substância capaz de provocar sangramento uterino. Mesmo em uma pequena quantidade, poderia ter causado um sangramento grave em uma fase tão inicial da gravidez. Minha mãe cobriu a boca enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. A expressão do meu pai ficou sombria. Nero tentou se defender imediatamente. Lucian se levantou e chutou a mesa de centro. O estrondo violento fez toda a sala ficar em silêncio. Ele sacou a arma e pressionou o cano contra a têmpora de Nero. Toque nela novamente e veja o que acontece. O rosto de Nero ficou vermelho de raiva. Você está ameaçando um ancião por causa de uma mulher? Os olhos de Lucian ficaram frios. Você deveria agradecer por ela não ter bebido. Foi a primeira vez que vi aquele lado dele. Esse era Lucian Orsini, o homem que todos chamavam de Rei do Submundo de Nova York. Meu coração acelerou. Eu sabia que ele estava furioso por minha causa, mas a visão da arma pressionada contra a cabeça de Nero ainda me assustava. Lucian. Ele fez uma pausa. Baixei a voz. Meu estômago está doendo. Ele abaixou a arma imediatamente, virou-se e me pegou nos braços. Todos os rostos na sala mudaram. Ryan tentou nos seguir, mas Lucian olhou para trás. Saia. No hospital, o médico me examinou e disse que a dor havia sido causada pelo choque e pelo estresse. Por enquanto, o bebê parecia estar estável. Fiquei deitada na cama enquanto as lágrimas continuavam escorrendo pelo meu rosto. Lucian sentou-se ao meu lado e as limpou em silêncio. Quanto mais eu pensava no que havia acontecido, mais injusto tudo parecia. Tudo o que eu fiz foi engravidar. Por que de repente todo mundo quer me matar? Os dedos de Lucian pararam contra minha bochecha. Isso não vai acontecer novamente. Reddit, contos e afins. Funguei. De que adianta a sua promessa? Os Orsini estão em todos os lugares. Você tem mais parentes do que eu consigo contar. Ele abaixou o olhar para mim. Amanhã, vamos ao cartório da cidade e nos casaremos. Fiquei olhando para ele. O quê? Você vai se tornar a senhora Orsini, minha esposa. Sua voz permaneceu calma, como se estivesse discutindo um acordo de negócios. Quando isso acontecer, qualquer pessoa que quiser machucar você terá que pensar no preço de tocar na esposa do Dom. Pisquei algumas vezes. Isso era para ser um pedido de casamento? Lucian ficou em silêncio por um momento. Sim. Peguei um travesseiro e bati nele. Cadê o anel? Onde estão as flores? Você nem vai se ajoelhar? Ele não desviou do travesseiro. Em vez disso, segurou minha mão e a manteve firme entre as dele. Vamos nos casar legalmente primeiro. Depois vou lhe dar o casamento mais grandioso que você poderia desejar. Era uma promessa descaradamente doce. E eu amei cada palavra. Nesse momento, a voz da minha mãe veio do lado de fora do quarto do hospital. Lívia, gostaria de falar com você a sós. Os comentários começaram a aparecer diante dos meus olhos. Não vá com ela. Os Serrano planejam forçar Lívia a interromper a gravidez e enviá-la para o exterior. Os olhos da minha mãe ainda estavam vermelhos quando ela entrou no quarto. Ela se sentou ao lado da cama e acariciou meu cabelo suavemente. Lívia, você me assustou quase até a morte agora há pouco. Meus olhos ardiam. Não importava o que acontecesse, ela ainda era minha mãe. Então, as próximas palavras dela fizeram um arrepio percorrer todo o meu corpo. Venha comigo para casa. Balancei a cabeça imediatamente. Ela segurou minha mão. A luta pelo poder dentro da família Orsini é perigosa demais. Se você ficar com Lucian, hoje será leite envenenado. Amanhã, pode ser um acidente de carro. Retirei minha mão e olhei diretamente para ela. Se eu sair com você, o que pretende fazer com meu filho? Minha mãe desviou o olhar. Você não precisa ficar com o bebê. Podemos levar você para a Europa, onde ninguém jamais saberá da gravidez. Você ainda poderá se casar bem. Por um longo momento, não consegui dizer nada. O ar-condicionado estava funcionando no máximo, mas minhas pontas dos dedos estavam dormentes de frio. Mãe, o que você está dizendo? Seus olhos se encheram de lágrimas, como se aquela decisão estivesse partindo seu coração. Você ainda é jovem. Quando o bebê se for, poderá recomeçar. Protegi meu abdômen inferior e me afastei dela. Você quer matar meu bebê? Ela balançou a cabeça desesperadamente enquanto chorava. Estou tentando salvar você. Eu a encarei, e de repente o rosto que eu conhecia a vida inteira parecia impossivelmente distante. Passos soaram do lado de fora do quarto. Lucian abriu a porta e entrou segurando uma pasta. Senhora Serrano, o voo que você reservou foi cancelado. O rosto da minha mãe ficou pálido. Lucian colocou os documentos diante dela. Também cancelei a consulta de aborto que você marcou. Olhei para minha mãe. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu.
Um momento depois, ela se virou e saiu do quarto. Meu peito estava dolorosamente apertado. Os comentários estavam dizendo a verdade. Lucian veio até minha cama e puxou o cobertor ao meu redor. Lívia, não se preocupe. Escondi-me debaixo das cobertas. As lágrimas continuavam escorrendo pelo meu rosto, e eu não queria que ele me visse daquele jeito. Mesmo assim, ele se sentou ao meu lado, me abraçou e me segurou contra o peito. Não tenha medo, estou aqui. Agarrei a camisa dele e chorei tanto que mal conseguia respirar. Ela não quer meu filho. Ela também não me quer. Lucian passou a mão pelas minhas costas em movimentos lentos e constantes. Agora eu sou sua família. Nós somos uma família. Isso só fez minhas lágrimas caírem ainda mais. Quando finalmente parei de chorar, fiquei exausta contra o peito dele. Lucian. Amanhã vou com você ao cartório da cidade. Vou me casar com você. O corpo dele ficou rígido. Levantei a cabeça para olhar para ele. Se você mudar de ideia, eu vou levar o bebê e me casar com outra pessoa. Seus olhos escureceram. Não vou mudar de ideia e não vou permitir que você mude a sua. Um sorriso surgiu em meus lábios quando meu celular acendeu. Ryan tinha me enviado uma mensagem. Lívia, algo aconteceu com Audrey. Ela disse que você a empurrou escada abaixo. Ryan veio ao hospital, mas dessa vez não era porque estava preocupado comigo. Ele tinha vindo por causa de Audrey. As imagens que Ryan trouxe mostravam Audrey e eu nos encontrando a caminho do banheiro. Depois, fizeram parecer que eu a havia empurrado escada abaixo. Mas não foi isso que aconteceu. Eu fui procurá-la porque queria respostas sobre o resultado do teste do leite. Eu nunca tinha tocado nela. Ela estava no topo da escada quando de repente se jogou para trás. Pouco antes de cair, segurou minha manga e sussurrou. Você nunca vai me vencer, senhorita Serrano. Fiquei tão chocada que congelei. Então chamei uma enfermeira e fui embora. Agora, todos acreditavam que eu a tinha empurrado. Ryan me olhou com uma expressão complicada. Ele também havia trazido vários guardas Serrano com ele. Lívia, Audrey está gravemente ferida. Soltei uma risada fria. E daí? Peça desculpas a ela e eu cuidarei das consequências. Eu tremi de raiva. Lucian ficou ao meu lado, sua voz gelada. Ela não fez isso. Ryan se virou para ele. Você nem sequer analisou as provas. Lucian ergueu os olhos. Eu acredito nela. Um calor inesperado se espalhou pelo meu peito. Os comentários ficaram em silêncio por alguns segundos antes de explodirem diante dos meus olhos. Que fofo. Ryan é insuportável. Foi ele quem decidiu que Lívia era culpada sem verificar as provas. Luciano é muito melhor. Pelo menos ele confia na mulher que ama. Mas alguém alterou as imagens. Lívia vai acabar em problemas? Não se preocupe. Lucian está aqui. Eu disse a Lucian que queria recuperar as imagens desaparecidas para que Ryan não tivesse escolha, a não ser aceitar a verdade. Lucian assentiu e chamou seu consigliere, que por acaso era um hacker experiente. Enquanto ele trabalhava no sistema de vigilância, Lucian e eu ficamos ao lado dele observando. Foi quando notei o anel entre os dedos de Lucian. Ele percebeu meu olhar e fechou a mão. Comprei no caminho para cá. Pisquei. Você só pegou no caminho para cá? Vou trocar por um melhor amanhã. Franzi os lábios. Ele me estendeu o anel. Use este por enquanto. Estendi minha mão. Lucian se moveu devagar enquanto colocava o anel no meu dedo anelar esquerdo. O consigliere pigarreou. Vocês dois sabem que eu ainda estou aqui, certo? O calor subiu ao meu rosto. Lucian permaneceu perfeitamente composto. Continue trabalhando. 2 horas depois, o consigliere recuperou outra parte das imagens apagadas. Elas mostravam claramente Audrey recuando de propósito e se deixando cair escada abaixo. Pouco antes de cair, ela olhou diretamente para a câmera de segurança. Quando consegui o que precisava, levei o vídeo ao quarto de Audrey. Ryan estava lá com ela. Audrey estava deitada contra os travesseiros, com o rosto pálido. Quando me viu, deu um sorriso fraco. O que está fazendo aqui, senhorita Serrano? Entreguei a ela as imagens recuperadas. O sorriso dela desapareceu. Dei um passo à frente e dei um tapa no rosto dela. Isso é por tentar me incriminar. Ela cobriu a bochecha. A doçura desapareceu de seu rosto, revelando uma expressão cheia de malícia. Lívia, mais cedo ou mais tarde, você terá que devolver tudo o que roubou. Inclinei-me mais perto. Lucian e meu filho não são peões na sua tentativa de subir na hierarquia social. Ela sorriu de repente. Seu maior erro foi vir aqui sozinha. Eu estava prestes a responder quando todas as luzes do corredor se apagaram. Dessa vez, os comentários estranhos não me avisaram. Eu tinha sido descuidada demais. Uma mão cobriu minha boca e meu nariz por trás. Um cheiro químico forte invadiu meu nariz. Lutei com todas as minhas forças, mas meu celular escorregou da minha mão e caiu no chão. Pouco antes de perder a consciência, ouvi Lucian gritando meu nome pelo telefone. Quando acordei novamente, estava deitada em um quarto de hospital desconhecido, com o oceano visível além da janela. Amarras macias prendiam meus pulsos à cama. Minha mão voou imediatamente para o meu abdômen. O bebê ainda estava lá. Um alívio tão intenso me invadiu que quase chorei. A porta se abriu, e meus pais entraram. Os olhos da minha mãe estavam muito inchados. Lívia, não tenha medo. Este é um hospital particular no exterior. Minha mente ficou em branco. Você me sequestrou? O rosto do meu pai estava sombrio. Reddit, contos e afins. Você vai ficar longe da confusão da família Orsini a partir de agora. Lutei contra as amarras. Me soltem! Minha mãe correu até mim e me abraçou. Quando a gravidez for resolvida, vamos voltar para casa. Resolvida?
Minha garganta apertou enquanto eu a encarava. Este é meu filho. Meu pai franziu a testa. Lucian nublou completamente o seu julgamento. Comecei a rir, mesmo com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você costumava dizer que arrancaria as estrelas do céu se isso me fizesse feliz. Agora, a única coisa que eu quero é meu bebê, e você também está tentando tirar isso de mim. O rosto da minha mãe ficou pálido. Um médico entrou acompanhado de várias enfermeiras. No momento em que vi a seringa na bandeja, meu corpo inteiro congelou. Os comentários surgiram um após o outro. Não, não deixe Lívia perder o bebê. Espere, Lívia. Lucian já encontrou você. Fiquei olhando para a seringa. Quando a enfermeira se aproximou, avancei e mordi com força o pulso dela. Ela gritou. Chutei a bandeja das mãos dela. Ela bateu na mesa de cabeceira, derrubando um copo de água no chão enquanto a seringa rolava para longe. Guardas correram pelo corredor e a sala mergulhou no caos. Rolei para fora da cama, peguei um pedaço de vidro quebrado e pressionei contra minha garganta. Todos congelaram. Minha mãe gritou. Lívia! Minha mão tremia violentamente. O vidro arranhou minha pele e uma fina linha de sangue escorreu pelo meu pescoço. Se alguém me tocar, eu morro aqui mesmo. O rosto do meu pai ficou furioso. Lívia, você perdeu a cabeça? Olhei para ele através das lágrimas. Você fez isso comigo. Um estrondo violento veio do lado de fora do quarto. Os guardas se viraram em direção à porta. Um segundo depois, ela se abriu de repente. Lucian estava parado na entrada, vestido completamente de preto. Seus olhos estavam tão vermelhos de fúria que ele mal parecia humano. Atrás dele estavam médicos, enfermeiros e vários membros da máfia local. O pedaço de vidro escorregou dos meus dedos. Lucian. Ele atravessou o quarto em poucos passos e me puxou para seus braços. Abraçou-me com tanta força que senti o coração dele batendo descontroladamente contra o meu corpo. Desculpa por não ter chegado antes. Agarrei as roupas dele, chorando tanto que meu corpo inteiro tremia. Eles iam matar meu bebê. Lucian levantou a cabeça e olhou para meus pais. O frio em seus olhos era aterrorizante. Senhor e senhora Serrano, a partir deste momento, vocês não são mais família de Lívia. Os joelhos da minha mãe quase cederam. Meu pai gritou. Eu sou o pai dela! Lucian me pegou nos braços, sua voz baixa e rouca. Aos meus olhos, ela se tornou minha esposa no momento em que aceitou meu anel. Eu olhei para ele. Mas nós ainda não tivemos um casamento. Ele olhou para mim. O anel é tudo o que eu preciso. Eu não conseguia decidir se queria rir ou chorar. Ele me carregou para fora do quarto. O som de pneus freando ecoou abaixo. Uma fila de carros havia parado em frente ao hospital, e membros de outros ramos da família Orsini estavam descendo. Nero estava ao lado do veículo da frente, com uma mão apoiada na porta e uma expressão sombria. Lucian, leve-a de volta para a mansão Riverside. Lucian continuou andando. Os guardas atrás de Nero bloquearam a saída. Essa criança pertence à família Orsini. Não podemos permitir que o Serrano a levem, e certamente não podemos deixar você esconder a mãe sozinho. Soltei uma risada incrédula. Os Orsini e o Serrano continuam brigando por mim, mas alguém se deu ao trabalho de perguntar o que eu quero? Lucian olhou para mim. Para onde você quer ir? Funguei. De volta a Nova York. Quero me casar com você. O canto da boca dele se curvou em um pequeno sorriso. Tudo bem. Nero soltou uma risada fria. Você não vai embora hoje. De repente, a chuva começou a cair com força. Lucian me colocou dentro do carro e depois se posicionou diante da porta aberta. Mais de uma dúzia de guardas armados se aproximaram dele. Encostei-me à janela, com o coração preso na garganta. Tiros explodiram na chuva, vindos de todas as direções. Gritei e bati no vidro. Lucian! Ele olhou para trás enquanto permanecia entre o carro e os agressores. Fique dentro do carro. Nero aproveitou a oportunidade para gritar. Você está realmente disposto a abrir mão da sua reivindicação à sucessão Orsini por causa daquela mulher? Lucian limpou o sangue no canto da boca. A sucessão? Você realmente acha que eu ainda me importo com isso? Sirenes da polícia soavam ao longe, mas todos os policiais que chegaram estavam sob a influência de Lucian. A situação saiu completamente do controle. No meio da confusão, um veículo destruiu a barricada e acelerou diretamente em direção ao meu carro. Meu corpo inteiro congelou. Os faróis se aproximaram rapidamente. No último segundo, Lucian abriu a porta à força, me puxou para fora e protegeu meu corpo com o dele enquanto descíamos os degraus de pedra. Uma dor intensa atravessou meu corpo. Caí sobre ele. As costas dele bateram na borda de um degrau, e o sangue rapidamente encharcou sua camisa. Minhas mãos e pés ficaram gelados. Lucian, não me assuste. Seus olhos se abriram. Você está machucada? Balancei a cabeça em meio às lágrimas. Você está sangrando. Ele levantou a mão e tocou meu rosto. Sua voz mal passava de um sussurro. Lívia, nós ainda não nos casamos. Chorei ainda mais. Cale a boca! A ambulância chegou pouco depois. Lucian foi levado às pressas para uma cirurgia de emergência. Sentei do lado de fora da sala de cirurgia com o sangue dele cobrindo minhas mãos. Quando minha mãe chegou e me viu, toda a cor desapareceu do rosto dela. Ela tentou me abraçar. Eu me afastei e gritei. Se ele morrer, nunca vou perdoar nenhum de vocês. Suas lágrimas caíram imediatamente. A luz acima da sala de cirurgia permaneceu acesa por 5 horas. Quando o médico saiu, minhas pernas quase não conseguiam me sustentar. O Sr. Orsini está fora de perigo. O alívio mal começava a desfazer o nó no meu peito quando o médico se virou para mim.
Senhorita Serrano, você apresenta sinais de ameaça de aborto. Precisa ser internada para observação imediata. Lucian ainda não havia recuperado a consciência quando me levaram embora. Nos dias seguintes, a condição dele continuou melhorando, e a minha também se estabilizou gradualmente. 3 dias depois, um oficial e uma testemunha vieram ao hospital, e nos casamos legalmente ao lado do leito de Lucian. Não havia vestido de noiva, flores ou celebração. Eu usava um avental hospitalar, enquanto Lucian ainda tinha bandagens nas costas. Ele segurou minha mão e disse: "Primeiro, vou fazer de você a senhora Orsini. O restante eu compensarei depois." Nos 7 meses seguintes, Lucian raramente me deixou sozinha. Então, faltando menos de 3 semanas para a data prevista do parto, uma dor repentina no abdômen me levou de volta ao hospital. Naquela noite, ouvi uma mulher falando do lado de fora do meu quarto. A voz de Audrey veio pela porta. Aquela criança nunca deveria ter nascido. O bebê de Lívia já sobreviveu a muitos desastres. Talvez a história tenha se afastado demais da trama original. Então, o próprio destino está intervindo para forçar os personagens a retornarem aos seus lugares. Não, eu não iria me render a um destino predeterminado. Abri os olhos, mas permaneci em silêncio. Audrey estava do lado de fora do quarto, conversando com uma enfermeira em voz baixa. Dei a injeção nela, e ela entrará em trabalho de parto ainda hoje à noite. A voz da enfermeira tremia. Ela pode morrer. Audrey soltou uma risada suave. Eu vou garantir que nada aconteça com você. Meus dedos encontraram o botão de chamada ao lado da cama. Quando eu estava prestes a apertá-lo, a porta se abriu. A enfermeira entrou com uma bandeja nas mãos. Quando percebeu que eu estava acordada, toda a cor desapareceu de seu rosto. "S.se, senhorita." "Serrano, você precisa tomar uma injeção." Olhei para a seringa. "Chame o médico." Ela forçou um sorriso. "O médico está ocupado." Peguei o abajur do criado mudo e joguei contra ela. O objeto se despedaçou no chão, e a enfermeira gritou enquanto cambaleava para trás. Os guardas do lado de fora correram para dentro da sala. Apontei para a bandeja. "Testem essa seringa." Um médico chegou em poucos minutos, e a seringa foi enviada para uma análise urgente. 20 minutos depois, os resultados chegaram. Ela continha um medicamento capaz de induzir o trabalho de parto. Minha mãe estava parada na porta, parecendo que toda a força havia abandonado seu corpo. Olhei diretamente para ela. "É isso que você chama de me manter segura?" Ela cobriu a boca, incapaz de emitir qualquer som. A polícia prendeu a enfermeira rapidamente. Audrey também foi detida, mas permaneceu perfeitamente calma quando os policiais a levaram. "Você realmente é difícil de matar, senhorita Serrano." Joguei o cobertor para longe e saí da cama antes que as enfermeiras pudessem me impedir. Aproximei-me de Audrey e dei um soco em seu rosto. Isso foi pela minha filha. Então a atingi novamente com as costas da mão. E isso foi por Lucian. O canto da boca de Audrey se abriu, e seus olhos ficaram frios de ódio. "Você realmente acredita que Lucian ama você? Ele só quer você porque está desesperado por um filho." Meu peito apertou. Uma voz fria veio da porta. "Eu amo ela." Lucian estava parado na entrada, com o rosto sombrio de fúria. Ele claramente tinha corrido assim que soube do que havia acontecido, e nem sequer parou para colocar um casaco. Corri até ele. "Por que você está aqui?" Ele segurou minha mão e olhou para Audrey. "Se eu tivesse que escolher entre a criança e Lívia, escolheria Lívia. Todas as vezes." A cor desapareceu do rosto de Audrey. Lucian continuou. "A família Orsini fará você responder por tudo o que fez." Audrey riu de repente. "Você realmente acha que pode protegê-la para sempre, Lucian? No enredo original, ela morreu no parto. A trama original? Como ela sabia disso?" No momento em que aquelas palavras saíram da boca dela, os comentários inundaram minha visão de forma tão intensa que mal consegui enxergar. Correção de destino iniciada. Correção de destino iniciada. Correção de destino iniciada. Uma pressão repentina e esmagadora tomou conta da parte inferior do meu abdômen, e a dor me atingiu sem aviso. Agarrei a mão de Lucian, meus dedos tremendo. "Lucian, está doendo." Toda a cor desapareceu do rosto dele. "Doutor!" As contrações vinham cada vez mais fortes e rápidas. Agarrei os lençóis enquanto médicos e enfermeiros gritavam instruções ao meu redor. Cerrei os dentes com tanta força que o gosto metálico do sangue invadiu minha boca. Eu me recusava a morrer. Lucian ainda me devia um pedido de casamento de verdade. Eu ainda não tinha gastado nem de longe todo o dinheiro dele. Eu ainda não tinha visto Audrey desmoronar e se arrepender de tudo o que fez. E, principalmente, eu ainda não tinha ouvido meu filho me chamar de mãe. "A frequência cardíaca fetal está caindo", o médico gritou de repente. A sala explodiu em uma movimentação urgente. A dor ficou tão intensa que quase perdi a consciência. Uma enfermeira deu leves tapas em meu rosto. "Senhorita Serrano, fique acordada." Forcei meus olhos a permanecerem abertos. Do lado de fora da sala de parto, a voz de Lucian chegou até mim, rouca e desesperada. "Lívia, se você dormir vou queimar todas as bolsas que você tem." A ameaça me deixou tão furiosa que encontrei uma segunda força. "Lucian, isso!" gritou o médico. "Empurre!" Quando o choro do meu bebê finalmente encheu o quarto, toda a força abandonou meu corpo. Uma enfermeira trouxe o pequeno embrulho até mim. "É uma menina." Mal conseguia manter os olhos abertos. "Deixe-me segurá-la." Depois de um breve olhar para o rostinho dela, não tive mais forças. Perdi a consciência. Quando acordei, Lucian estava sentado ao lado da cama com nossa filha nos braços. Seus olhos estavam muito vermelhos. No momento em que me viu abrir os olhos, entregou o bebê para a babá e se abaixou para me puxar para seus braços. "Lívia." Minha voz mal passava de um sussurro rouco. "Então eu não acordei no inferno?" Ele enterrou o rosto na lateral do meu pescoço. "Você está viva."
Levantei uma mão e toquei suavemente no cabelo dele. Onde está o bebê? Ela está bem. Marlowe perdeu a cabeça de felicidade. Uma risada baixa escapou dele. Ela chorou do lado de fora da porta 3 vezes. Eu também queria rir, mas as lágrimas escorreram pelo meu rosto primeiro. A porta do quarto do hospital se abriu. Minha mãe estava parada na entrada com um buquê nas mãos. Seus olhos estavam inchados, e sua voz tremia quando falou. Lívia, posso entrar? Fechei os olhos por um momento. Você não pode tirar o bebê de mim. As lágrimas dela caíram imediatamente. Eu não vou. Você não pode me mandar para o exterior. Eu não vou. E você nunca mais pode dizer que não quer a minha filha. Ela assentiu entre lágrimas. Lucian apertou minha mão com mais força, depois contornou a cama e se ajoelhou ao meu lado. Ele tirou um anel do bolso, muito mais bonito do que a simples aliança que havia comprado antes. Lívia. Já somos casados, mas tudo aconteceu rápido demais. Não houve flores, nem vestido de noiva, nem sequer um pedido de casamento adequado. Ele olhou para mim, com os olhos cheios de um carinho que já não conseguia esconder. Ainda te devo um casamento de verdade. Nunca haverá mais ninguém para mim. Você vai me deixar compensar tudo? Meus olhos arderam enquanto eu olhava para ele. Eu fico com seu dinheiro? Sim. Nossa filha pode ter meu sobrenome? Marlowe puxou o ar bruscamente. Lucian nunca desviou o olhar de mim. Ela pode carregar seu nome. Você vai me ouvir daqui pra frente? Sim. Estendi minha mão. Tudo bem. Vou permitir que você compense isso comigo. Ele colocou o anel no meu dedo. Os comentários imediatamente enlouqueceram. Lucian perdeu completamente o controle. A herdeira Orsini realmente vai carregar o nome Serrano. Olhando pelo lado positivo, talvez os Orsini e o Serrano possam se unir em uma única família agora. Depois disso, Lucian levou nossa filha e eu para a mansão Riverside. Toda a propriedade era cercada por várias camadas de segurança. Marlowe cuidava pessoalmente do berçário, e qualquer pessoa que tentasse entrar precisava passar por 3 verificações diferentes. Quanto à família Serrano, minha mãe passou a visitar todos os dias com presentes, e se sentava ao lado da minha cama chorando quando achava que eu não estava olhando. Eu não pedi que ela fosse embora, mas também não a perdoei imediatamente. Ela tricotou um pequeno chapéu para o bebê. Era horrível. Reclamei daquilo por muito tempo, mas mesmo assim coloquei na minha filha. Um dia, Lucian entrou segurando os planos finais do casamento. O padre está aqui, e todos os convidados chegaram. Hoje vou te dar o casamento que te devo. Estreitei os olhos para ele. Mesmo sendo o poderoso Don Orsini, aparentemente você ainda não sabe que deve avisar a noiva antes do próprio casamento. Ele colocou um casaco sobre meus ombros. Como desejar. Eu sorri. Nossa filha dormiu tranquilamente durante toda a cerimônia. Eu usava um vestido branco simples e quase nenhuma maquiagem, enquanto Lucian vestia um terno formal com a gravata perfeitamente ajustada. Quando chegou o momento das fotos, seus ombros estavam rígidos de nervosismo. Toquei levemente seu braço. Sorria. Ele forçou os cantos da boca a se levantarem. O fotógrafo teve dificuldade para não rir. Por fim, depois de vários sinais discretos de Marlowe, um teste de paternidade foi realizado entre Lucian e nossa filha. O resultado foi exatamente o que todos esperavam. O relatório confirmou uma probabilidade de 99% de que Lucian Orsini era o pai. Marlowe caiu em lágrimas imediatamente. Para seu crédito, ela pelo menos esperou até que Lucian e eu estivéssemos legalmente casados antes de pedir o teste. Ryan veio à mansão Riverside uma vez. Ele ficou do lado de fora dos portões segurando o cachecol que eu havia dado a ele anos atrás. Lívia, quero ver você. Fiquei perto da janela do segundo andar enquanto Lucian permanecia atrás de mim com nossa filha nos braços. Quer vê-lo? Ele perguntou. Balancei a cabeça. Não há motivo para isso. Lucian abaixou a cabeça e beijou o topo do meu cabelo. Ryan permaneceu do lado de fora por muito tempo. No fim, colocou o cachecol ao lado do portão e foi embora. No aniversário da nossa filha, quase todas as figuras importantes do submundo de Nova York compareceram à celebração. As mesmas pessoas que um dia me chamaram de tola, zombaram de mim por perseguir Ryan, e disseram que ele acabaria me abandonando. Agora se aproximavam com taças de vinho nas mãos, e me chamavam de dona. Marlowe carregou o bebê a noite toda, sorrindo tanto que suas bochechas provavelmente doíam. Eu estava sentada em um lounge privado, comendo um cupcake, quando Lucian se aproximou. Ele limpou uma mancha de cobertura do canto da minha boca, e depois se inclinou para me beijar. Os comentários apareceram novamente. Finalmente chegamos ao final. Talvez esse não fosse o destino original deles, mas esse final também é maravilhoso. Lívia e Lucian, desejamos a vocês uma vida inteira de felicidade. Lucian se ajoelhou diante de mim. Desta vez, havia flores, um anel e uma sala cheia de convidados. Ele colocou uma pilha de documentos ao meu lado, transferindo seus bens e participações de controle para mim. Lívia, tudo o que controlo sob o nome Orsini agora pertence a você. Eu também vou entregar a mim mesmo. Se algum dia eu maltratar você, leve nossa filha, pegue o dinheiro e vá embora. Meus olhos ficaram quentes enquanto eu o encarava. O que você vai fazer? Ele segurou minha mão e beijou o anel no meu dedo. Vou seguir você até que me perdoe. Sorrindo, coloquei minha mão sobre a dele. Então é melhor estar preparado para me seguir pelo resto da vida, Lucian. Os fogos de artifício iluminaram o céu além das janelas. E pela primeira vez, o futuro que me esperava era completamente meu. Fim, que Deus te abençoe.